medicina germânica são descobertas, né, feitas aí por um médico lá na década de 80, que através das suas pesquisas, através dos seus estudos, conseguiu fazer um mapeamento no corpo e trazer um pouco de como as coisas funcionam, de como o nosso corpo funciona. E ele entendeu, né, dentro das suas pesquisas, que as emoções têm aí um papel fundamental, né, e que podem desenvolver algumas doenças, podem influenciar no desenvolvimento das doenças. Então, para muita coisa que a gente já estudou, né, de que, poxa, qual é a origem de alguma patologia? E às vezes a medicina tradicional hoje tem várias pesquisas, vários estudos, mas a gente sabe que é sempre uma constante evolução. E hoje a gente não sabe de tudo, nem a medicina tradicional, nem a medicina germânica, nem as outras medicinas. Hoje a gente não sabe a origem de tudo, então a gente está ainda descobrindo muita coisa, né? E Dr. Hammer, dentro das suas pesquisas, dentro dos seus estudos, conseguiu fazer aí algumas descobertas importantes, que é o que ele reuniu e chamou de medicina germânica. Então, o que significa a palavra medicina hoje? Se você colocar no dicionário, né? Medicina significa a arte de curar. A arte de curar. E quem que pode exercer medicina? Só médico exerce medicina? Depende, né? Hoje a medicina tradicional, a medicina convencional é só para médicos. Mas tem outras medicinas que podemos exercer. Então, por exemplo, tem a medicina tradicional chinesa, tem a medicina ayurvédica e tem a medicina germânica. São terapias, são medicinas complementares à medicina tradicional. Hoje, o que rege a saúde no Brasil, digamos assim, é a medicina tradicional, né? É que está aí como central, como pilar, e as outras vêm complementando. Então, a medicina é a arte de curar. E o que a medicina germânica faz? Ela potencializa, né, esse processo de cura. Então, digamos que um médico queira usar a medicina germânica, ele pode potencializar, inclusive, o processo de cura. Digamos que um fisioterapeuta, vários profissionais da saúde, né, querem usar aí a medicina germânica para obter resultados mais rápidos ou para trabalhar essas emoções também envolvidas, influenciando ali na doença. Eles podem utilizar? Eles podem, né, como uma terapia complementar à medicina tradicional. Então, hoje a medicina germânica no Brasil, ela está como uma medicina complementar à medicina tradicional, e é isso que fazemos. Por quê, Marina? Porque nós não somos médicos, né? Existem médicos que podem atuar com a medicina germânica? Sim, mas hoje eu não sou médica, então o que eu faço, né? Vamos esclarecer isso e vamos esclarecer como funciona hoje uma sessão de medicina germânica, porque muitas pessoas às vezes confundem achando que a gente atua igual à medicina tradicional, e não é isso, né? A gente não faz o papel igual da medicina tradicional. Então, por exemplo, eu não solicito exames. Eu, como fisioterapeuta, se eu exercesse a fisioterapia, eu até poderia, né, solicitar algumas coisas. Porém, hoje eu também não exerço, né, a fisioterapia. Então, eu estou trabalhando como quê? Como professora hoje e, às vezes, se eu atender pacientes, como terapeuta, né? É uma terapia guiada, como a gente chama. E o que acontece? Então, hoje, a gente não faz como a medicina tradicional, nós não somos médicos, nós não solicitamos remédios, nós não atuamos com medicação, nós não solicitamos exames. Inclusive, assim, eu sempre falo para os meus alunos, né? A melhor coisa pra gente é quando o paciente já tem um diagnóstico, já passou lá pelo médico, já entendeu, olha, o médico já disse, ó, teu diagnóstico é esse, você tem que fazer exame,
disso, daquilo, então ele traz já todos os exames para nós. É legal quando o paciente chega para nós com um diagnóstico, sem um diagnóstico lá do médico, ou sem um diagnóstico, se esse paciente não foi diagnosticado, não tem como a gente atuar. Por quê? Porque a gente precisa de um diagnóstico e a gente não dá o diagnóstico. Então, quanto mais informações a gente tiver acerca desse paciente, mais fácil para nós, né, sermos guiados durante a sessão. Por isso que a gente precisa da medicina tradicional também. Gente, a gente não caminha sozinho, entendam isso. Nenhuma medicina, nenhuma terapia caminha sozinha, por isso que uma complementa a outra. Então é muito importante vocês entenderem que a medicina germânica é algo complementar. Por quê? Porque esse paciente chega para nós já com diagnóstico, com os exames, já passou lá pelo médico dele, já está fazendo um tratamento. Então a maioria dos pacientes chegam para nós como? Já fazendo tratamentos, né? Seja de câncer, seja de uma alergia, de uma enxaqueca, eles estão lá já fazendo o tratamento com a medicina tradicional. E o que eles buscam? Por que eles buscam a nós? Para entender se existiu algum trauma, se existiu algum evento na vida deles que está influenciando na doença, no sintoma que eles estão trabalhando. E aí eles procuram a gente. E o que a gente faz durante a sessão? Dentro do método, né, que eu desenvolvi, a gente passa por 3 passos, né? E hoje, depois de 13 anos, né, trabalhando com a medicina germânica, eu entendi que a gente precisa, né, trabalhar mente, corpo e espírito, né? O processo de cura de uma pessoa, de sintomas, de doenças, eles também passam por essas 3 esferas, mente, corpo e espírito. E foi depois de muitas crises, foram depois de meus adoecimentos que eu entendi que sim, a terceira esfera que acrescentamos, que é a esfera da espiritualidade, ela também é presente. Por isso que hoje a gente fala, a gente vai além da medicina germânica, porque a medicina germânica também não traz algo da espiritualidade, apesar da gente saber, né, que somos natureza, e natureza é expressão divina. E dentro da medicina germânica a gente estuda toda essa expressão divina, porque é como o nosso corpo funciona, de que forma, né, tudo se dá ali no corpo. Então eu falo que a gente se encontra também com uma medicina sagrada ou um conhecimento sagrado, que para mim, né, é essa expressão divina. Então, desde aí a gente já encontra isso. Mas como que a gente atua, né, no paciente? É através aí de 3 passos. Então, tem toda uma investigação do evento que ocorreu para que aquele sintoma se desenvolvesse, o porquê da doença desenvolver, né? Então, a primeira parte tem toda uma investigação. Vamos chegar até o evento que desencadeou. Então, digamos que uma pessoa tem alergia, né? Desde quando começou essa alergia? E qual foi o evento? Qual foi o conflito emocional ali, que a gente sabe que, por exemplo, é uma separação, né? Que pode ter causado essa alergia. Então, a gente faz essa investigação no paciente, tá? Primeiramente, para entender o que essa pessoa passou na vida dela que pode estar influenciando. Então, é uma terapia guiada através de perguntas, né? O segundo passo é a gente conectar os pontos. Então, vamos conectar. Então, por que essa pessoa desenvolveu uma alergia, né? Será que existe uma influência emocional ali por trás? Como que a gente pode aí conectar os pontos? Qual foi o evento que causou tudo isso? E por que foi uma alergia, por exemplo, no braço direito e não no esquerdo? Então, a gente faz exatamente essa análise, né, de como essas emoções influenciaram, né, no desenvolvimento desse sintoma, dessa doença. Ok,
esse seria o segundo passo. Aí a gente vai para o terceiro passo. Então, o que essa pessoa precisa fazer para eliminar esse sintoma da vida dela? O que ela precisa fazer? Será que ela precisa ter uma conversa com alguém? Será que ela precisa ver alguém? Será que ela precisa de um abraço? Será que ela precisa colocar algo para fora? O que ela precisa? E aí vem as estratégias de resolução desse sintoma. Então são 3 passos, investigação, conexão dos pontos e as estratégias de resolução que a gente chama de transformação, o terceiro passo. Então, o que a gente faz quando o paciente chega para nós? A gente aplica exatamente esses 3 passos, E é muito importante a gente entender, será que existiu influência emocional ou não? Hoje a gente sabe que não são todas as doenças que são causadas por emoções ou por eventos impactantes. A gente entende que a grande maioria, sim, podemos ter essa influência, mas não são todas. E é isso que a gente precisa deixar claro. Quando o seu corpo responde e quando o seu corpo não responde. Porque o corpo, gente, ele é assim, a gente precisa aí ter características específicas para que ele responda, porque não é tudo que o nosso corpo responde com algum sintoma. Então a gente sabe hoje que tem doenças sendo causadas por outras coisas e tá tudo certo. O que a medicina germânica entende, é que sim, o Dr. Hammer entendeu através de suas pesquisas, através dos casos que ele pesquisou, que foram bastante casos, que sim, existe essas influências e ele pôde viver isso na pele também, quando o seu filho faleceu e ele desenvolveu um tumor no testículo, E aí falando de mim agora, eu vivi na pele também essa medicina durante toda a minha vida, então eu tinha cólicas renais graves, vivia no hospital com pedras renais. Hoje, graças a Deus, mudei muita coisa na minha vida, o que fez parar essa produção de pedra, nunca mais produzi, graças a Deus. Depressão, então eu usava muito remédio lá, remédio faixa preta, inclusive. Consegui ir trabalhando os meus conflitos, biológicos e emocionais e consegui sair desse quadro. Gente, teve muita coisa, teve síndrome do pânico na minha vida, teve várias coisas que Deus me colocou em prova, E todo o tempo essa medicina me auxiliou, o que fez, com que eu acreditasse, com que eu confiasse ainda mais e percorresse esse caminho que tudo que é bom a gente compartilha, E foi isso que eu fiz durante 14 anos e também o contato aí que eu tive, com grandes mestres que me fizeram beber da fonte, que me fizeram saber ainda mais acerca, dessa medicina e como ela pode ajudar as pessoas. Então, gente, por que a gente está colocando, essa comunicação agora e esclarecendo esses pontos? Porque realmente existia aí algumas dúvidas, E as pessoas nos perguntavam muito, Marina, você é médica? E eu falava, não, gente, eu não sou médica, E não é esse o objetivo. O objetivo não é trabalhar como a medicina tradicional, A medicina germânica, ela tem a sua própria metodologia ali e ela complementa a medicina tradicional. Então, a gente precisa entender que quem trabalha com medicina germânica não exerce a medicina tradicional, E isso precisa ficar claro para todos, tá bom?